3, 2, 1, está no ar o Persona Singular, o nosso bate-papo de sábado. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Tá friozinho, né? E esse papo vai esquentar a nossa... Não, mentira, vou começar de novo. 3, 2, 1, tá no ar o Persona Singular. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Sábado, meio-dia, friozinho, bem verdade. E minha convidada perguntou se dá bom dia ou boa tarde. Bom dia pra você que não almoçou e boa tarde pra você que já almoçou. Aliás, eu não sei se eu chamo ela de doutora ou mamãe. Minha convidada de hoje já tá aqui nesse estúdio. E antes de mais nada, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Cicobi Credial, Odonto Excelência, a ornamentação da Inovare. Tá bonito aqui, né? E se você não está nos vendo, está nos ouvindo através da 90.3, eu te convido a acessar o nosso canal no YouTube. Sim, temos um canal no YouTube. Você já é inscrita? Não. Então, vou me inscrever. Eu te convido a se inscrever no Difusora Maravilha no YouTube. E aí você vai ter acesso a todos os vídeos que a gente posta lá. Claro, eu preciso me ver, né? Inclusive, nessa entrevista linda, maravilhosa, Maiara Zatti, seja bem-vinda. Obrigada, Ivana. Boa tarde, então, a todos os ouvintes da rádio, do YouTube, né? Então, como aliás, você esses falou... olhos azuis precisam ser vistos, gente. Ah, é que os da Ivana não são lindos, né? Eu falei que eu não sabia se eu te chamava de doutora ou mamãe, porque você é advogada, agora mãe, tem uma história muito bonita com a maternidade, que a gente vai comentar ao longo da nossa conversa. Mas antes de mais nada, quem é Maiara Zatti, para quem não te conhece? É a doutora mamãe agora, né? Ah. Eu digo que eu concilio várias questões, né? Empresária, dona de ramo de alimentação, né? Isso. Que ajudo ali minha família a coordenar, a dirigir o estabelecimento. Tenho a minha profissão, né? Que é a advocacia, que é onde eu desempenho maior parte do meu dia a dia, em foco na advocacia. E agora a outra metade do meu dia, então, para minha menina, né, que é a Lívia. Ainda tá a metade do dia, porque já é mãe, eu acho que é 24 horas. Metade do dia eu brinco, porque eu tenho uma empregada doméstica, né, uma babá que cuida dela nos horários que eu vou trabalhar. Então, um período da manhã e um período da tarde eu estou longe dela, né, que eu me dedico ao escritório. Então, eu digo que metade do meu tempo aí concilio entre trabalho, maternidade, lar, enfim, todos os afazeres, né. Maiara, a tua história sempre foi ligada à alimentação devido à tua família ter, né, o restaurante há mais de 40 anos, e você foi para uma carreira jurídica, nada tinha a ver com isso. Foi uma questão de amor, escolha, como é que foi a tua escolha pelo direito? Não, a gente do direito, tu bem sabe que a gente sempre brinca, né? Ah, quando não sabe o que fazer, faz direito. Ah, isso é fato. Mas enfim, quando eu completei, assim, a maioridade, que eu resolvi ingressar numa faculdade, o meu foco era arquitetura e urbanismo. Tudo a ver com direito. Sim, mas na época eu lembro que para eu estudar arquitetura e urbanismo tinha que ser em São Miguel do Oeste. E era período da tarde e à noite. E como eu tinha que trabalhar, eu não tinha como conciliar ali de estar saindo de tarde para ir estudar e à noite também. E aí eu tinha a minha irmã, né, que estava cursando direito, a minha cunhada, mais alguns amigos. E como tinha aqui em Maravilha direito, eu pensei assim, vou me inscrever. É uma coisa que a gente pode usar não só para advogar, enfim, abre um leque de oportunidades e para o teu dia a dia também, Conhecimento. Né? Conhecimento amplo e geral, porque quem não tem um contrato, enfim. E aí eu pensei, não, eu vou fazer. Mas assim, nenhum momento de que eu entrei na faculdade de Direito eu imaginei advogar. Tanto que eu fiz a faculdade o tempo inteiro pensando num concurso, em algo assim. Só que aí, a minha cunhada, então, já era formada, já tinha OAB, e ela estava trabalhando para um outro advogado. E aí, numa noite, numa conversa, surgiu aquela ideia, vamos abrir junto. Como eu já tinha passado na OAB, eu só estava esperando vir a carteirinha, então as duas já tinham a OAB, cunhadas, tinham uma sala disponível que a gente poderia fazer o escritório, e aí surgiu a ideia. Então, não foi uma coisa que, nossa, eu escolhi advogar. Só que eu acho que a advocacia me escolheu, porque hoje eu me vejo como advogada e eu não me vejo fazendo outra coisa. Com o decorrer ali de desempenhar a função, de contato com as pessoas, com o processo, eu acabei me encontrando na profissão. E hoje realmente
eu não me vejo fazendo qualquer outra coisa. Não me veria como arquiteta, por exemplo, que era algo que eu queria. Foi algo que me conquistou no dia a dia. Você acha que é a vida que te direcionou para isso? A vida, porque eu não tinha perspectiva nenhuma, né? Como eu te disse, fiz direito por fazer. E quando eu comecei a exercer, que eu comecei a entrar no mundo direito, que ao mesmo tempo que é um mundo muito cansativo, puxado, né, de preocupações, de prazos para cumprir, ao mesmo tempo tu vai se apaixonando por isso, né? Eu sou suspeita em dizer, e você também, porque assim, direito é uma faculdade que eu acho que todo mundo deveria fazer. Exatamente. Conhecimento nunca é demais. E na área jurídica, ele meio que é fundamental para você, como você disse antes, assim, poder sair em algumas situações, um contrato, alguma situação. Claro que a gente sabe, não precisa fazer uma faculdade para isso. Mas conhecimento nunca é demais. Sim. Então, tipo assim, por isso que eu disse que, não sabe o que fazer, faz direito. Porque é uma coisa que vai te servir, independente de tu exercer ou não, vai te servir para o dia que tu tiver uma empresa, para tu saber sobre um contrato, sobre as regras, né, a lei, o que você deve, o que você não deve fazer em relação à sociedade, a leis brasileiras, trabalhistas, para ti te serve para tudo, né? E graças a Deus eu me encontrei na profissão, porque a gente tem muitos colegas que fizeram a faculdade e hoje estão em profissões totalmente distintas, né? Que às vezes, de repente, foram com a intenção, não como eu, e não deu certo, né? Mas é claro que, por exemplo, você não atuasse no ramo do direito e mantivesse na administração da empresa da família. Ainda assim podia te ajudar. E eu acho que te ajudou em grande medida nisso. Com certeza. Por isso que eu digo, ele não vai te servir só para advogar, né? Tem N fatores que você pode utilizar. Né? E aí você conciliava como? O estudo, o trabalho, a família. Como é que foi esse período aí de faculdade para ti? Então, enquanto eu comecei a faculdade, eu auxiliava o pai aí no restaurante, né? Durante a manhã, o dia, eu ficava lá, conferia mercadoria, tirava nota, mas a parte burocrática, questão de contabilidade, e ficava por lá, né? E nesse meio tempo, quando tinha uma folguinha, eu estudava para as provas, fazia os trabalhos e à noite ia para aula, né? Aí depois comecei a abrir o escritório. O que vamos fazer, né? Porque eu tinha várias coisas do restaurante que ainda pertencem, que até hoje pertencem a mim, né? E aí eu comecei a conciliar. Eu ficava até um horário no escritório, quando eram umas 11 horas ia para o restaurante, 2 da tarde voltava para o escritório. Eu fazia isso até o momento que eu virei mãe, né? Que agora eu precisei abdicar de uma das coisas para mim também dar conta. Ela também precisa de mim, né? Sim. Então, mas assim, sempre consegui conciliar, né? Bem cansativo e tudo, mas acho que o restaurante também me abre muitas oportunidades de conhecer pessoas, de fazer amizades, de abrir espaço para negócios também. Para negócios, exatamente. Não que seria uma forma de captar, mas é uma forma de tu conhecer as pessoas, tu se tornar visível, né? Tu tá ali. Tipo, a Maiara, conheço a Maiara, né? Sei que posso confiar nela, entende? Então, eu acho que isso me ajudou. O restaurante, ele me ajudou muito a evoluir pessoalmente. E uma pergunta. Você já tinha uma estrutura familiar, com um trabalho ali e tal, e você teve que abrir o teu escritório. É mais fácil trabalhar com a família em algo estruturado ou começar o teu próprio negócio? Trabalhar com a família. Porque o que acontece? Eu já sabia a resposta, mas eu precisava perguntar. A gente ainda tem muito preconceito na advocacia. Porque eu me formei com 23 anos e eu já tinha a OAB. Então, quando eu peguei a tal sonhada carteirinha da OAB, eu só tinha 23 anos. Então, eu era muito novinha. E para você ingressar na advocacia sendo nova, já sendo mulher já é difícil, tu sabe bem, existe né, um Ivana? preconceito muito grande. Porque a gente vinha de uma época em que a advocacia predominava homens. Sim. Então a mulher começou o espaço na advocacia. Então ali já sendo mulher já é um pouco difícil. E já tem meio que aquela imagem caricata, assim, homem de meia idade, basicamente um senhor, passa credibilidade. A mulher nova, recém-formada, por maior conhecimento que você tenha, eu não sei se eu tenho tanta confiança nela. Vou pegar uma segunda opinião. Exatamente. Eu nunca esqueço que logo que eu comecei, como a Júlia, ela é um pouco mais velha que eu, ela já tinha um pouco mais de, assim, perante as pessoas de autoridade. Eu era menininha ainda para eles. E eu lembro que eles chegavam no escritório, a advogada tá aí? E eu brinco que eu dizia, mas eu sou advogada. Nossa, você... porque foi assim, é novidade, é tudo muito novo, é uma profissão muito séria. Eu nem tiro o mérito das pessoas de terem o pé
atrás, né? Porque você tá lidando ali com patrimônio, com um casamento, com uma situação mais séria, né? Mas com o tempo eu fui mostrando o meu valor, fui mostrando a minha capacidade e hoje eu não tenho problema algum, né? Tanto que eu passo pela rua, as pessoas, oi, doutora, às vezes me sinto até mal, né? Porque é aquela coisa informal, né? Mas agora as pessoas já me veem como advogada. Mas não é fácil, que nem tu disse, é aquela visão de um homem mais velho, que tem uma bagagem, então não foi fácil quebrar esse tabu, né? É importante que as pessoas comecem a desmistificar você ser formal e séria, com você mostrar a tua característica pessoal, que às vezes é uma pessoa mais alegre. E isso não desqualifica o teu conhecimento. Só que muita gente precisa, não, a pessoa tem que ser fechada, séria, porque senão ela não é inteligente, ela não tem conhecimento. E isso é importante que seja quebrado, principalmente com a mulher. Porque eu vejo que, como você mesmo disse, não, porque não passa a questão da seriedade, do conhecimento. E o teu conhecimento não se mede no que você é, mas sim na forma como você trabalha. Exatamente. E você vindo ali de um ramo, né, de um restaurante, que as pessoas, você trata bem as pessoas, é simpática, e às vezes, poxa, agora eu passei de trabalhar no restaurante para ser advogada. Foi uma fase difícil para ti? Muito, muito difícil, porque, como eu te disse, as pessoas me viam com um outro olhar, a Maiara do restaurante, então eu tive que construir a minha imagem de advogada, né? O Instagram é algo que me ajudou muito, porque ali eu comecei a publicar os conteúdos, as pessoas que tinham dúvidas vinham me chamar, então assim, eu comecei a mostrar a Maiara, porque eu sempre brinco, há pouco tempo atrás eu não era a Maiara, eu era a filha do Zati. Né? A gente leva muito essa questão. O estigma da família. A filha do Zati, a filha do Zati. Agora não, agora eu já comecei a construir a Maiara Zati advogada, entendeu? Não abandonei o restaurante. Mas o meu foco é a advocacia, né? Então, com o tempo, eu fui quebrando vários tabus. A idade, ser mulher, a questão de já vir com uma outra profissão, que era do restaurante, né? De carregar a sombra do pai, né? Sim. Claro, quando tu diz a filha do Zati, tu remete que é uma pessoa conhecida, que está anos na sociedade, claro. Com isso certeza, é muito legal. É uma bagagem que te agrega, né? Mas a gente tem o sonho de construir a nossa imagem, né? Sim, sim. Claro, você ter o auxílio do pai, da mãe, por ser uma família tradicional, uma família conhecida, também abre muitas portas, né? Mas eu precisei também ser a Maiara, né? E às vezes você tem que até mesmo se impor, né? Tem um ponto positivo, mas também tem um ponto negativo, porque você precisa duplamente apresentar as suas qualidades, seja como profissional, né? E seja como mulher diferente da tua família. Sim, e hoje eu vejo que a advocacia, ela precisa ser humanizada. Porque, por exemplo, eu trabalho muito com a área da família, né? Divórcio, pensão, guarda, enfim. A pessoa vem lá, ela não quer só saber da lei, ela quer abrir o coração dela. E a partir do momento que eu mostro a empatia da pessoa, que eu consigo compreender o que ela quer, isso vale muito mais do que aquela seriedade, aquele engessamento, sabe? A pessoa se sente... Tem confiança em você porque ela vê que você conseguiu compreender o que ela precisa, não só o que a lei diz. Entendeu? Então, eu acho que é uma nova era da advocacia. Uma nova era que está vindo. Basicamente, o direito de família envolve a emoção, né? Diferente do direito civil, que é basicamente patrimonial, questão de dinheiro, fatos, enfim. Essa questão de humanizar é muito importante, não só na advocacia, mas também no judiciário. Com certeza, porque se tu for ver uma relação trabalhista, né? Às vezes a pessoa não tá entrando na justiça pelo dinheiro, ela quer o reconhecimento de tantos anos que ela trabalhou lá, entende? Então eu acho que a gente tem que, como advogada, a gente tem que começar a ver esse lado da pessoa, né? Começar a ler a pessoa, o que ela realmente quer, né? E por falar em família, você tem uma história muito bonita com a maternidade, que aliás... Mês de maio, mês das mães, quero parabenizar você, todas as mães do mundo, em especial a minha, lógico. Mas parabéns, Maiara. Esse ano você deu à luz a uma linda menina. E você tem uma história muito bonita com a maternidade. Você se sente confortável em comentar alguma coisa? Sim, com certeza. Uma das coisas que eu venho acompanhando, que eu acho que... Deus me deu uma missão muito grande com o que eu passei. Porque, Ivana, a quantidade de mulheres que vêm até mim
quando passam por isso, ou quando estão tentando engravidar, ou quando já perderam um bebê, um feto, enfim, a quantidade de mulheres que vêm para mim, talvez por eu ser uma pessoa conhecida, uma pessoa pública, por falar muito sobre o que me aconteceu. E por ter mostrado a tua história também, né? Isso, nossa, eu sinto assim, ó, que nada foi em vão, sabe? Que eu tive que passar por isso, que eu consegui absorver o que isso tinha para me ensinar e que talvez Deus está me usando como uma ferramenta para levar esperança para essas outras mães. Porque a minha segunda maternidade foi muito leve. Eu sempre pensava, nossa, vou engravidar novamente e vai vir um turbilhão de emoções, eu vou estar sempre preocupada, e pelo contrário, foi mais leve que a primeira. Para quem não sabe, só um parênteses, Mayara. A Mayara teve uma gestação e no finalzinho da gestação, 37 semanas. Da primeira gestação, ela acabou perdendo ou entregando para o universo, né? Digamos assim, o bebezinho dela, e acabou não nascendo, né? Então, veio a óbito já na barriga, né? Já no último dia, né? No penúltimo faltava uma semana. Uma semana. E, poxa vida, ela carregou 37 semanas um bebezinho na esperança de vir, né, a ter uma criança, e aconteceu essa fatalidade, e que a gente não consegue compreender, enfim, a gente é muito ignorante para compreender as missões de Deus, mas que você sabiamente soube conduzir depois tudo isso, embora todas as dores que você como mulher, mãe, carregou, que serviu como exemplo para outras. E toda vez que eu ajudo uma mulher que vem até mim, ou dou uma palavra de esperança, me sinto mais conectada com a minha filha, sabe? Porque foi ela que me ensinou isso, sabe? E com a minha outra filha também, porque ela que me ensinou que a esperança, que a gente deve ter esperança, porque deu certo, entendeu? Você ressignificou aquele momento. Isso. Né? Porque uma coisa que eu e o meu marido fizemos logo que aconteceu, a gente não deixou se abater. Né? Porque se eu ficasse em casa ali pensando e reclamando de como Deus foi injusto, ou de por que eu merecia isso, porque aconteceu comigo, ou porque já aconteceu isso com a minha irmã, agora vai acontecer com a minha filha, e porque sempre na nossa família a gente só ia absorver coisas ruins, e pelo contrário a gente pensou, não, a Luísa veio, ela ensinou, a gente é muito grato a ela, e agora a gente vai se dedicar para ter um outro bebê, e nós vamos seguir em diante, que é o que eu digo para as mulheres. Confiem, porque não é porque uma gestação não deu certo que a outra não vai dar. É a mesma coisa um trabalho. Não deu certo naquele, bola pra frente. Outro que... A nossa vida é de recomeços, né? Começa a dor é uma coisa, mas seguir, persistir nisso dali é outra, né? Exatamente. E assim, ó, a partir do momento que essas mulheres começaram a me buscar, eu comecei a observar a missão que eu tinha, que eu tenho para levar para elas, né? E isso me deixa, não posso dizer grata, porque não sou grata pelo que me aconteceu. Sim, claro. Né? Gostaria de ter a minha filha aqui comigo, mas eu não consigo achar a palavra para dizer assim, de que eu consegui, com o que eu passei, levar a esperança para outras mulheres. Evoluiu do ponto de vista emocional, exatamente, mental, enfim. E eu acho que se elas vêm até mim é porque elas me veem como uma mulher forte, né? Como uma mulher que superou isso. Então eu sou grata porque eu tive apoio de muitas pessoas, e eu acho que foi isso que eu consegui superar, sabe? E graças a Deus as pessoas tinham palavras boas para me dizer, né? Nunca ninguém me disse, desiste e não tenta de novo. Todo mundo dizia, calma, vai dar certo, entende? Então eu acho que é importante quem a gente tem do nosso lado também, né? Em algum momento daquele momento de dor, né, de início, você chegou a duvidar do que estava te acontecendo? Porque hoje você ressignificou, você já entendeu, né, aconteceu, várias outras mulheres já vieram a ti, mas naquele momento de dor, eu tô falando isso, Mayara, porque certamente alguém já passou por isso, e talvez não tenha esse discernimento que você está tendo e teve, de dizer, ok, eu tive o discernimento de superar. E hoje estou aqui com a minha segunda filha, né, nos teus braços, feliz e radiante, vivendo esse momento de maternidade. Mas a pessoa que duvida, o que você fala para ela? É o que eu te disse. Quando aconteceu, Deus nos dá força. Porque quando aconteceu, eu e meu marido, nós estávamos muito conscientes do que estava acontecendo. Porque o que você tem que fazer? Você tem que reconhecer que aquilo te aconteceu, né? Não ficar se vitimizando.
né? Porque o que você coloca pra dentro da sua cabeça é o que tá te alimentando. Então, se tu ficar ali, ai, mas por que que me aconteceu isso? É como eu te falei, nós já tínhamos um caso de que nós tínhamos perdido a minha irmã, que foi uma coisa bem drástica, Sim. que já tinha deixado um bebê de 2 meses na época. Então, não vou dizer que a revolta não passou pela nossa cabeça. Sim. Em algum momento você se Em questiona. algum momento a gente se questiona, né? Pensa por que de novo com a gente. Só que é o que eu digo, a gente não pode ficar alimentando, a gente tem que alimentar a esperança de que vai dar certo. Né? Que foi o que eu consegui. Eu sou a prova viva de que esperança não mata ninguém, porque foi através da esperança que a gente conseguiu ter a nossa segunda filha, agora a Lívia, e que deu tudo certo. Se uma mãe te procura hoje, assim, poxa vida, aconteceu comigo e você é um exemplo pra mim, o que você, a primeira coisa que você fala? Eu sempre digo que é para a pessoa entender, aceitar, que não é para deixar de incluir essa pessoa na vida, esse bebê, enfim, ele existiu. Você tem filho? Sim, eu tenho uma filha, um filho, ou tive um feto, mas virou uma estrelinha. A gente sempre tem, claro, a minha filha, ela já era grande, né? Já tinha 3 quilos e pouco, então, perto de um bebê de 3 meses, ela era mais, você vislumbra o físico. Mas mesmo que tem 3 meses, não é uma vida que existiu. Então, algo que eu sempre digo, não deixe de incluir na sua família esse bebê, esse feto. Você teve essa criança, né? Não teve fisicamente nos braços, mas o seu ventre gerou por um período. E eu sempre digo assim, não desista que dá certo. Se eu conseguir, você também consegue, né? O que importa muito é a nossa mente. A gente colocar, não vai dar certo, eu vou manter a tranquilidade, conversar muito com Deus, né? Que Deus que escuta os nossos pedidos, que Deus nos acalma. Então é o que eu sempre digo, inclua o seu filho, a sua filha, e acredite que o próximo virá. É o que eu sempre digo, né? Não desista, porque se eu conseguir... Bom, eu não tinha diagnóstico, né, Ivana? Quando eu perdi até hoje, eu não sei o que aconteceu. Então, se eu conseguir ter, as pessoas conseguem. Você acha que o que mais te transformou foi o fato dessa perda ou hoje o fato de ser mãe? Hoje, olhando por esses 2 momentos, assim, a Maiara, ela se sente mais transformada pelo fato da maternidade perdida, digamos, ou pela maternidade ganha? Eu acho que é a maternidade perdida. Porque é ali na dor que você se lapida, né? Foi ali que eu aprendi a ser forte, foi ali que eu aprendi o que realmente importa. Eu nunca esqueço que quando eu estava deitada lá na maca, lá que eles estavam fazendo a cesárea, eu estava tão consciente que eu estava pensando em coisas que eu pensava assim, meu Deus, aquilo que eu achava que era importante hoje não é. No momento que eu estava fazendo a cesárea. Então eu comecei a olhar para a vida com outros olhos, o que realmente importa. A gente se apega a coisinhas tão pequenas que quando a gente passa por uma situação dessa, a gente vê realmente o que é. Então eu acho que ela me transformou muito. E se hoje eu sei amar a minha filha, eu sei ter gratidão por ela, é por isso. E eu lembro que, claro, isso veio muito do meu emocional. Mas, por exemplo, logo que eu perdi a bebê, quando eu vi uma mulher com um bebê no colo e ela vinha conversar comigo e a mulher dizia assim, ai, não sei mais o que fazer. Não dormiu a noite inteira, chorou a noite inteira. O fato dela reclamar, e eu pensava, você reclama por ter e eu reclamo por não ter. Então hoje quando eu pego minha filha nos braços de madrugada, às vezes que ela tá chorando, ela tem uma cólica, eu não tenho motivos para reclamar, porque eu sei o que eu precisava reclamar, entendeu? O que realmente importa. Que lindo, sabe? isso. E o que você fala, o que realmente importa é o que o ser humano deveria observar. A gente reclama demais. E como você disse, às vezes a pessoa passa por uma situação tão pesada que para o outro que não vivenciou aquilo, ele nem consegue dimensionar. Não. Mas certamente você se torna um ser mais evoluído pela tua dor, mas para você ter o discernimento do que realmente importa. Porque você ter o bebê ali no colo, quando é aquela legítima frase, nasce um bebê, nasce uma mãe. Então a própria maternidade vai fazer você evoluir. Agora, quando você perde, é você que tem que é você por você, né? Então eu acho que eu amadureci muito. Até as pessoas que estão perto de mim, muita gente diz que eu amadureci, que eu evoluí. Então é que como eu te disse, eu não sou grata pelo que me aconteceu, mas eu tenho ao mesmo tempo
uma evolução. Eu passei uma evolução e que hoje me ajuda muito no meu dia a dia. Porque eu realmente agora, eu sei realmente o que é importante. E quero deixar isso para as mães que estão passando por isso ou não conseguem engravidar, que entreguem nas mãos de Deus, acalmem o coração, que no momento certo tudo dá certo. O que a gente não pode é perder a esperança, né? E deixar os pensamentos negativos, né, viverem na nossa mente, que eu acho que é isso que é o mais importante. Gente, com essa mensagem eu sou obrigada a encerrar o programa porque o nosso tempo acabou. Mas eu teria muito mais a te perguntar, não só sobre maternidade, mas sobre tudo que você conhece, sabe, vivenciou. Eu sou muito grata pela tua presença hoje. Não podia passar o mês das mães sem contar a tua história, que é uma história muito emocionante, assim como de outras mulheres que certamente poderiam estar aqui hoje, mas a tua em especial eu escolhi para estar aqui no mês das mães, porque de verdade toca o meu coração como toca o coração de muita gente. Infelizmente essas mamães, né, que perdem os filhos ou que passam o Dia das Mães, elas são mães, mas ao mesmo tempo para a sociedade não, porque elas não têm um bebê no colo. Não está fisicamente ali. Elas são muito negligenciadas, as pessoas não dão parabéns, às vezes o próprio marido dentro de casa não compra uma florzinha, não, sabe, não dá um abraço caloroso, e eu imagino que você já é difícil você não ter a criança. E ainda você ser ofuscada num dia tão importante como o Dia das Mães. Então eu deixo aqui a minha mensagem para quem é pai, para quem é vó, para quem é irmão. Não esqueçam as mamães de anjos, que elas merecem esse reconhecimento. E elas vão ser muito mais felizes. Eu acrescento uma coisa. Quando você perde um marido, você é viúva, né? Mas quando você perde um filho, você vai sempre continuar sendo mãe. Exatamente. E essa, para as mães de anjo, continuarão sendo mães. Então, meus parabéns para você, que é uma linda mamãe, jovem mamãe, que venham outras meninas e meninos. Você pretende ter mais filhos? Mais um. Se Deus quiser, vamos ter mais um, mas daqui uns aninhos. Deus abençoe você, Amém. Deus abençoe a todas as mães, Deus abençoe a quem escolheu ser mãe, quem não escolheu também ser mãe, que é uma outra escolha da vida. Um excelente sábado, que você possa ir para casa agora, cuidar da sua pequena e pensar já no próximo. Vamos com calma. Um beijo. Esqueceu que eu tenho advocacia, maternidade, tudo junto. Entendi. Um beijo para você, um beijo para a família toda que está nos ouvindo. Um excelente sábado, um grande abraço para você. Aproveitem. Tchau, tchau. Tchau. Essa mulher. E nem o ventilador não adiantou. Não, e daí eu tinha um ventilador, mas daí tem aquele outro que é o purificador lá, aquele grande que só que aquele faz barulho. Daí se escutava. Daí não podia ligar. Eu falei, tu aguenta aí os 30 minutos.